O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, um dia de sábado, entrou na sinagoga. Começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído pelo demônio, um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grito e saiu. Todos ficaram muito admirados e espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem." A fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Santa Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Caros católicos, não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. O seu coração, sua alma, deve estar aberta à solicitude da graça e do amor de Deus. A abertura vem com a solicitude. Seja solícito à voz de Deus. O Salmo 94, que a gente reza na liturgia das horas: "Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva." Quem é esse rochedo? Jesus Cristo. Olha, antes da eu proclamar o Evangelho, a antífona é assim, ó: "O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma grande luz radiosa." Luz, Jesus. Trevas, demônio. Quem não é batizado não tem luz. E isso está lá no Catecismo da Igreja Católica. Quem é batizado tem luz. Jesus Cristo. Aclamemos o rochedo que nos salva. É Jesus. Buda não salva. Orixás não salva ninguém. Pensamento positivo não salva ninguém. É a adesão pela fé em Jesus. Ele que salva. Ele é o Redentor. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O povo estava caminhando em marcha para a liberdade, mas fechou o coração. Eu não quero escutar a sua voz. Mas eu já dei carne, não quero. Eu já dei pão, não quero. Viu as obras e fecha o coração. Tem gente que vê os milagres. Deus faz o milagre. Mas eu fecho o coração porque eu acho que é a ciência, eu acho que é isso. E eu não me abro
ao querer e à graça de Deus. Primeira leitura. Profeta do Senhor, Moisés. Ele empresta a voz. Ele empresta o teu corpo para que Deus fale. Como nós acabamos de cantar no canto de entrada. Eu digo sim àquilo que é santo, aquilo que é de Deus. E Moisés vai dizer assim: eu tirarei do meio do povo alguém que será profeta das nações. O profeta maior é Jesus, que ele começa a sua vida pública fazendo um milagre e depois expulsando o demônio. É Ele que retira o mal do mundo. É Ele que retira o mal de nossas almas. O grande profeta das nações. Mas Ele deixou discípulos, apóstolos. E Ele deixou você. Permita ser usado por Deus. Permita ser o mediador de Deus. Se eu não dissesse sim, não teria Eucaristia. Se o pai e a mãe não dissessem sim, não teria os filhos. Se Deus não tivesse levantado catequistas, não tinha gente para catequizar. O canto, os ministros. Você ouviu a voz de Deus. E é um chamado a servi-lo de coração sincero, aberto. Ele chamou os 12. Empresta o seu corpo, a tua alma, para evangelizar e principalmente salvar almas. Como diz São Bosco, dai-me almas e ficai com o resto. É o desejo, o anseio da salvação. Mas se eu fecho o coração, eu não escuto. Se eu fecho o meu coração e a minha alma, eu escuto, mas não ouço. As pessoas falam, mas eu digo, é uma palavra só. A palavra de Deus transforma, muda, transforma vidas. E aqui temos vários exemplos de transformação de vidas. Eu era assim, essa paróquia foi divisor de águas em vidas. Porque corações que abriram. Mas tem corações que estão aqui há muito tempo e eles não mudam absolutamente nada, porque não se fecham a Deus, mas se abrem às ciladas de Satanás, que vamos ver daqui a pouco. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele comunicará tudo o que lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Ele levanta um profeta. O profeta fala, Jesus, mas ele fala em meu nome. E se eu não escuto, toma você no dia do seu juízo, Deus tomará contas, porque foi alertado. Uma coisa é o pecado da ignorância. Outra coisa, você sabe o que é errado, o que não é de Deus. Mas por liberdade, escolha livre, você diz não. Prestarás contas. O profeta que usa e usurpa da palavra e tira e fala coisas contrárias ao Evangelho, coisas contrárias à Sagrada Escritura, esse profeta deverá morrer. Morre fisicamente e Deus tira a unção e autoridade. Ele vai falando e já não fala mais nada. Deus tira porque usa para o mal. Portanto, a nossa igreja já tem uma moral, uma ética, e Jesus já falou o que é pecado. Mesmo que venha alguma autoridade eclesiástica pregar diferente, não creia. Creia naquilo que Cristo falou. Ele é o Senhor de tudo. Ele é a rocha, o rochedo que nos salva.
Ele é a rocha. No início da pregação, o Paulo vai dizer assim: sejamos solícitos a Deus. O solteiro e o casado. Prontos, solícitos. Mas o Paulo vai dizer assim: é melhor que fique solteiro. É melhor que você fique solteiro. Mas já que casou, o homem vai ficar preocupado com as coisas de Deus e com as coisas da sua mulher. A mulher vai ficar preocupada com as coisas de Deus e com as coisas do homem. As mulheres, elas são mais abertas às coisas espirituais. Homens, um pouco racionalista e outros nem tanto assim. Os homens, a maioria deles, ficam uma briga entre as mulheres e Deus. Está indo demais, está rezando demais. Vamos junto. Ah, não. Paulo está nos alertando. Os dois devem ser solícitos. E as coisas de Deus é mais importante do que as coisas da casa. Você trabalha, tem as suas atividades, cuida do filho, tem se dedicado na educação dos filhos. Aí o que você tem que fazer? Também solicitude a sua esposa. O homem não pode ser ausente do casamento. Ah, estou aqui, ó. Ah, aqui, você tem tudo aqui em casa. O que você está reclamando? Você tem tudo aqui em casa. Eu te dou tudo. Você tem casa, carro, você tem... Isso não é essencial. O homem deve ser presente fisicamente no fazer e sentimentalmente também. A mulher, presença feminina, que não é só para ficar limpando casa. Ela é a presença daquele que enviou para a missão. A presença e também a edificação da casa. Pais, tenham a autoridade e unção. Mulheres, tenham a autoridade e unção. Mulheres, para de ficar gritando muito. Fale pouco, mas fale com autoridade. Se você grita, quieto, a criança libera dentro dela uma adrenalina. Mas não é adrenalina que você vai andar num brinquedinho qualquer. Não. É uma adrenalina de ataque. Tem autoridade? Não. Sim. Agora não. Pode ficar no castigo. Não vai. Autoridade. Tem muita mãe que não tem um filho e tem mais autoridade do que tem. Mulheres têm a autoridade e autonomia em sua casa. É o dever da casa. E aquelas que trabalham fora, a casa e o domínio do seu trabalho. Bons profissionais. Hoje eu estava dizendo, se a gente não tiver... Eu estava refletindo isso dia. Eu já estou com 41. Sempre fui velho. Sempre fui velho. Sou mais velho agora. Eu fico pensando, quem que vai cuidar de mim? Não estou falando de hospital. Se a gente não tiver boas vocações, bons médicos, boas enfermeiras, porque senão vai ser o colapso. Então, investir em uma boa educação é investir no cuidado para com o outro. A oração do dia diz isso. Amar a Deus para que eu tenha caridade de amor ao próximo. Evangelho. Nosso Senhor entra em Cafarnaum. Ele entra na sinagoga. Se Jesus não era nem judeu, ele cumpria o princípio do judaísmo. Ele ia na sinagoga ajudar.
Agora você não vem na missa no domingo? Dies Domini, dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia do descanso. Você precisa vir à missa e descansar em Deus. Você não descansa. Você não se prepara para a missa. Comunga, já fica olhando para outro lugar. Ai, padre, anda logo. Oremos para a gente terminar logo um almoço. Ai, eu quero aquela lasanha. Ai, eu quero aquele churrasco. Você não vive aqui. Então você não descansa em Deus. Não é o descanso de dormir, é o descansar em Deus. Jesus foi na sinagoga. E lá na sinagoga tinha um endemoniado. Eu gosto sempre de dizer, o demônio estava onde? Na igreja. O demônio estava na igreja. Raciocina comigo. A primeira Eucaristia que Jesus celebrou, quem que estava presente? Os 12 e o demônio. Lá na primeira Eucaristia, Jesus expulsou o demônio? Não. Não se espante quando tem endemoniados, pessoas más, não convertidas, que não pagam as contas, vem aqui tudo bonitinho, mas depois maltrata todo mundo, briga com todo mundo, arruma confusão com todo mundo, e em casa é um demônio. Aí a pessoa vem e a gente fala, ixi, já vem. Ixi, já nem... Ai, Senhor, misericórdia, deixa eu esconder aqui, porque já vem vindo. Fica tranquilo, isso acontece. Jesus estava na sinagoga. Veio um demônio. Ele é o profeta das nações, ele é Deus, tem autoridade. Ele tem autoridade sobre o bem, que ele é o bem supremo, e o mal. Não tenha medo. A pior coisa que Satanás pode fazer para nós, induzir ao pecado sem nenhuma possessão. Aí você acha que é de Deus, mas você está possuído pelo mal. Aí Jesus colocou o pé na sinagoga, o demônio começou a falar, tu és... que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Jesus conhece, o demônio conhece a Sagrada Escritura, sabe quem é Jesus. Aí você pergunta para as pessoas, vem para a igreja. Não, eu já sei quem é Jesus. O demônio também sabe, mas o demônio presta culto a Deus? Não. Ajoelha? Não. Ele não adora. Ele não segue. Ele não deixa. Ele não renuncia. As pessoas que estão mais dentro da igreja são as pessoas que Jesus chama e elas estão ocupadíssimas com 3, 4 filhos, trabalha fora e trabalha dentro de casa, estão aqui na igreja. Jesus não chama gente desocupada, ele chama pessoas no seu dia a dia. Viestes para nos destruir? Claro, óbvio. Jesus veio destruir o Satanás e suas amarras. Não veio destruir o Império Romano, não veio destruir o nazismo, não veio destruir o preconceito, não veio destruir o comunismo, não veio destruir o capitalismo. Não, Jesus veio destruir o mal que corrompe uma sociedade inteira. E o mal tem nome, Satanás e os seus anjos. Vieste para nos destruir? Ih, Jesus, já vem. Já vem Jesus, olha lá, pedindo para eu dar o dízimo, pedindo para eu fazer caridade, pedindo para eu ser fiel no casamento, pedindo para eu educar os filhos direito, pedindo para que eu dê a minha vida inteira por Ele. Aí você diz, não vem aqui não, Jesus, eu não quero. Por isso que você não alcança a santidade. Por isso que a sua vida espiritual ela fica sempre assim, ó. Entra pro castelo, sai do castelo.
entra no castelo, sai do castelo, entra no castelo, sai do castelo. É uma nota só. Peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, e fica naquele limbo. Avance. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-te e sai dele. Uma lição para a sua vida. A gente não conversa com mensageiros de Satanás, e muito menos com Satanás. A gente diz, cala-te e sai dele. Saia daqui com esse papinho. Saia daqui com essa fofoca. Saia daqui com essa intriga. Saia daqui com essa querendo destruir. Saia. Cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele é o texto que eu coloquei no meu TCC de teologia. Está escrito bem grande. Cala-te e sai dele. Que eu fiz em demonologia. A gente não fala com Satanás. A gente fala e ele obedece. Você é batizado, você tem autoridade e você tem unção. Mas você tem medo. Fica tranquilo que Satanás não vai aparecer nunca para você. Só aparece quando você tem graus de santidade. Aí sim. Agora, um chove não molha, não vai aparecer nada. Vai aparecer pecado. É melhor que ele deixe você cheio de pecado, sem possessão. Assim você acha que não tem com ele. Resposta, a gente não fala com Satanás. Cala-te e sai dele. Sacudiu, foi embora. Que ensinamento é esse? É com autoridade? Lembre-se, autoridade é dada do alto. Poder, perdeu. Prefeito, ex-prefeito. Autoridade é dada por humanos. Aliás, poder, autoridade é dada do alto. Uma vez Padre, eternamente Padre. É dada. Use a autoridade que Deus lhe deu. Use a autoridade de mãe, de pai. Eu sei muito bem utilizar a minha autoridade de sacerdote. Quando eu falo, chega, não dá mais. É porque já tentou muitas vezes. Agora quando eu falo, fica mais um tempo. Está sendo precipitada. Acalma o seu coração. Deus tem mais para você. É porque Deus me instrui dizendo, persista. Ele só quer você persistindo.